onde for, seu nome eu sempre adorarei. Eu fiquei grávida com 21 anos, como eu disse aqui. Não consegui acabar a formação. Parei na faculdade. A minha vida ficou estagnada. Tinha tudo para dar errado ali. Mas eu me segurei. Eu me segurei como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu disse, não importa o que ele disser, se tão somente eu tocar, alguma coisa vai acontecer. E quando eu toquei na orla de Cristo, a minha vida começou a mudar, aleluia. Eu me chamavam de burra, como eu disse aqui. Eu não me via capaz de fazer nada. Bem-vindos a mais um Pode Fé, um programa que é de Deus, que veio para levantar, aumentar e purificar a sua fé. Hoje, não diferente, temos uma convidada, aquela que também foi escolhida a dedo por Deus, aquela que tem uma história para contar, porque o nosso Pai disse, afirmou e confirmou que todos nós temos uma história para contar. Sem esquecer nossos patrocinadores, nós temos a Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essa imagem de qualidade que chega com luz, som, brilho e tudo mais. Sem esquecer o outro patrocinador, que é o Toques de Beleza com Fé. Salão de Cabeleireiro Toques de Beleza com Fé. Responsável por esta imagem daquela que é a escolhida de Deus. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Hoje tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, ela que tem o nome de Beth Costa. Ela é profetisa, ela é mãe e empresária. A paz, minha serva. A paz, Senhor. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu. Muito obrigada por ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Amém. Em querer participar neste programa que está a levantar, curar vidas. Quem Amém. é Beth Costa? Eu sou Adalberta Costa, mais conhecida por... Ou seja, eu sou Adalberta Rosa Daniel da Costa, mais conhecida por Beth Costa. Eu nasci na Vila Alice, Avenida Brasil, em janeiro. Yes. Sou filha de Francisco Antônio Daniel e de Maria Augusta Cambundo Saparão. Tão linda essa serva. Estão a ver aqui o brilho? Hein? Este brilho que filho de Deus tem que brilhar, não tem como. Amém. Deus é luz. Amém. Então brilhe, brilhe. Isso é fruto de entrega. Isso é fruto de renúncia. Amém. Isso é fruto de boca no pó, joelho no chão. Então, ora, busque. Como é que começou? Como é que conheceu Cristo Jesus? Olha, eu conheci Jesus, tinha eu 16 anos, mas não foi assim um conhecer exatamente. Na altura, não é? Eu vivia na Avenida Brasil e eu via com uma prima e os meus pais, não é? E eu e a minha prima gostávamos de ir numa igreja, que eu não vou falar aqui o nome. Sim. E gostávamos de ir às sextas-feiras, porque às sextas-feiras tinha programa de libertação naquela igreja. E nós gostávamos de ir porque ver as pessoas a serem libertas nos dava muita graça. Então nós íamos, nos preparávamos às 18 horas e chegávamos na igreja, sentávamos lá no canto, no fundo, e ficávamos a rir as pessoas que estavam a passar pelo processo de libertação, ficávamos a nos matar a rir ali atrás, até que um dia o pastor nos viu. O pastor nos viu e ele disse, vocês estão rindo? Vocês acham que isso é uma brincadeira? Nos chamou para frente, nós as duas.
E ele ficou a nos repreender ali, né, ao vivo. Depois ele olhou para mim e ele disse: Deus tem um chamado para você. Ele começou a me profetizar, só que na altura eu não sabia bem o que era isso. Uhum. E ele começou a declarar, né, palavras: Deus vai te usar. Eu olhei para ele e aquilo não fez nada. Não fazia sentido na Não altura. fazia sentido, porque eu era do mundo, né? Eu tinha uma vida normal, como qualquer outra menina, não é? Bom, infelizmente, eu digo, na minha casa, né, tinha muita confusão. Os meus pais tinham muitas situações físicas. E isso, de certa forma, afetou-me muito a nível emocional, não é? Eu tinha muitos problemas emocionais. Eu era muito frágil. Ou seja, frágil, né? Sim, sim, A sim. palavra não é fraca, é frágil mesmo. E eu tinha muitos dilemas, sabes? Eu tinha muita dificuldade de me manter nas amizades, já com aquela idade. Ou seja, eu não me encaixava em nenhum lado. Em nenhum lado. Não me encaixava. E o grupo que eu me encaixei, eu sofria muito bullying. Porque eu era magra, porque o meu cabelo era pequeno, porque o meu nariz é isso, porque é aquilo. E aquilo me trazia muito mais sofrimento, não é? E depois eu fui ficando, né, ficando enrijecida, né, pela vida. E porque também a minha mãe, né, vem de uma família onde as mulheres são muito fortes. Yes. As mulheres são muito para frente, não é? E eu vendo aquilo, eu comecei a captar aquilo, né? Eu comecei a captar, comecei a ficar durona, né? Insubmissa, acima de tudo. Autoritária, né? Autoritária, mandona. Mas eu vejo também parte disso foi o fato de eu ver muita confusão na minha casa, né? Meus pais lutavam muito. Sim. E eu via, né? A minha mãe não tinha aquele cuidado, né? De ser a mulher submissa, de ser a mulher que serve. E eu nunca vi isso. Eu, na verdade, não sabia nem o que era submissão. Sim. E o meu pai, por sua vez, né? Sempre foi um homem muito batalhador, muito trabalhador. E muitas vezes ele não conseguia ficar conosco em casa. E isso só piorava, né? O meu emocional só piorava, só piorava. E as minhas tias, né, que viessem à minha casa, como sempre fui muito quieta, quando era pequena, então me chamavam assim de burra. Ah, a Beta é burra, a Beta é muito quieta, a Beta é muito burrinha. Depois eu chupava os dedos. Eu mamava os dedos. E diziam, a Beta é muito burra, a Beta é muito quieta, tinha que ser como a Neuza é minha irmã. A Neuza é mais viva, não sei o quê. E aquilo foi entrando. Eu fui realmente acreditando. Formataram a tua mente sim. de uma forma negativa. Muito, muito. Jesus. Só para a diaconisa ter noção. Eu cheguei a uma altura que eu fiquei totalmente pessimista. Jesus. Eu era muito pessimista. Isso até hoje eu tenho lutado, né, e orado. E Deus tem mesmo, né? E pronto, aquilo de certa forma foi criando, né, essa Bete durona, essa Bete mandona, né? E eu realmente comecei a acreditar em muitas coisas que eu ouvia na minha casa, né? De que era burra, de que não tinha, que eu não ia conseguir. Só para a diaconisa ter noção, dos 6 até os 10, creio eu sempre fui muito inteligente na escola, muito. Eu sempre fui um passo mais, né, à frente. Quando eu comecei a criar, né, a personalidade, comecei a ouvir aquilo, foi como se eu tivesse congelado. Bloqueado. Eu não acreditava que eu conseguiria. Eu não sabia cabular, mas também não estudava. Eu sentava no colégio, sentava lá atrás e sentava atrás do colega que está a fazer cábula. E ele fazia a cábula e eu estou aí atrás à espera que ele me passasse as respostas. E isso foi indo, né? Foi indo. E sempre fui muito dura nas palavras. O meu pessimismo realmente levou-me
a um lugar onde eu não conseguia lidar com as pessoas. Eu tinha sempre uma palavra negativa. Depois comecei a ficar invejosa. Eu quando visse as outras meninas, né, cabeludas, cabelo até aqui, e eu ficava com raiva, eu dizia, ela tem cabelo grande, eu não tenho, meu cabelo não cresce. E eu ficava muito chateada com isso. Mas eu comecei a ficar assim, o porquê? Vou só recuar um bocadinho. O meu pai é de uma família banto. E nós sabemos que Angola é um país onde tem muitas tradições, onde tem muitas tribos. E na tribo do meu pai, é aquela tribo que eu acho que a diaconisa vai lembrar aqui, que o irmão mais velho é que leva Desonra. a família toda. Ele é que leva, ele é o pai dos irmãos, ele é o pai dos sobrinhos. E na minha casa tinha sempre muita gente. Nós viemos num apartamento, tínhamos... Mas quando diz levar, levar como? Pagar a escola, Ok, sustenta. ajudar com situações em casa, ok. né? Como se fosse um pai mesmo. Sim, como se fosse um pai. Exato. E depois chegou uma altura que os irmãos do meu pai começaram a vir, né, para Luanda, e da minha mãe também. Então a nossa casa tinha sempre muita gente, tinha sempre muitas pessoas, né? Isso já não me fazia muito bem. E ali, pronto, nós tivemos uma situação, né, 2 situações em que eu não vou dizer aqui como, né, para não expor as pessoas, mas eu passei por uma situação de abuso. Não foi um ato consumado, mas na altura eu tinha 6, 7 anos, e a pessoa tentava, né, fazer relações comigo na altura, não conseguia, e depois me ameaçava, né, e eu acreditava naquilo, né, que essa pessoa dizia. Depois de um tempo, eu voltei a sofrer abuso, mas de outra pessoa. Sim, de outra pessoa. E essa pessoa, ela também não fazia, né, não ia à consumação do ato, mas havia muitas sensações. Eu comecei a sentir sensações, né, sexuais. Eu devia ter 10 anos. Eu devia ter 10 anos. E isso fragmentou-me muito mais. Eu fiquei mais down, sabes? E a sensação que eu tinha era que eu me afogava dentro de mim. E depois chegou uma altura que eu meio que separei a minha personalidade. Havia um lado super duro, super mandona, e havia um lado meigo, havia um manso. lado manso. E eu é que escolhia, era quase como um endemoniada. Dependendo da situação, você que escolhia qual lado você eu queria mostrar. expor. Sim. Eu cheguei a esse ponto, para não falar de outros. E eu meio que dividia, né, a minha personalidade. Havia uma parte que eu lutava, eu não tinha medo, né? Porque esse instinto de ousadia, isso eu via nas irmãs da minha mãe. Mesmo a minha mãe também era muito ousada, muito... E eu comecei a segurar isso. E eu, aos 13, 14 anos, eu achava que já não era virgem. E quando eu estivesse ao lado de uma virgem, eu ficava muito chateada. Eu ficava muito chateada, diaconisa. Eu ficava muito mal. Eu dizia, mas como é que ela é virgem? E eu não. Mas aquele ficava só dentro de mim. Eu não falava. E eu comecei a me olhar de uma forma bem sem valor. Né? Eu via que eu não tinha valor. Eu via que eu não era tão importante assim. Porque numa família onde o pai é pai de todos, não tem como ele dar atenção a todos. Então, eu meio que não recebia tanta atenção, não é? E depois havia mais as situações que eles tinham, não tinha como eu... Havia vezes, diaconisa, que eu não tinha onde me agarrar, sabes? Eu já tive situações
em que lutaram na escola e estavam ameaçando uma colega. Eu não tenho onde ir. Eu não tenho onde me queixar, eu não tenho... Nós somos os 3 irmãos. Até esqueci aqui de falar. Somos 3 irmãos. Tem o irmão mais velho, depois eu, depois a minha irmã mais nova. Mas a forma como crescemos, em meio a tanta confusão, eles lutavam quase sempre. Era muita luta. E em meio à confusão, se alguém me ameaçar na escola, me viro, me se virar, porque você não tem onde ir, você não tem um irmão. Não que o meu irmão não me defendesse, mas a forma como nós crescemos foi cada um por si, não é? Foi cada um por si e nós tivemos essa falta de união, não é? Porque os meus pais não tinham muito tempo para nos passar isso, porque era muita gente, entra e sai, não é? E o meu pai tinha que lutar para conseguir, não é, manter isso tudo. Então chegou essa fase da minha vida. E isso começou a me formatar de uma forma a entender que eu só conto comigo. E comecei pronto, cresci de formas a entender que da minha vida sou eu. Não posso pedir ajuda. Então eu comecei, né, a viver, 17, 18. Com 18 anos eu conheço o meu primeiro marido, na altura. Começamos a namorar, mas era aquele namoro de muita confusão. Não havia entendimento, ele fala uma coisa, eu falo outra. E com 19, com 20 anos, eu aceito Jesus verdadeiramente. Numa igreja, né? Onde já havia esse mover, uma igreja. E começo a frequentar, mas não era aquela coisa, né, de entrega. Era aí porque você sempre ouviu que Jesus vai te dar coisa, Jesus vai te dar casa, vai te dar carro. Eu dizia, como eu quero casar, na minha família ninguém casa, minha mãe na altura não era casada, muito menos as minhas tias, era só uma que era casada, ou duas, que também depois se divorciaram, havia né, esse bloqueio familiar. Então eu dizia, não, como eu quero casar com ele, então eu vou entrar na igreja, vou começar a servir, né, para ver e tudo mais. Até que com 21 anos eu engravido do meu primeiro filho, na altura. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, as coisas só foram piorando, né? Foram descendo ladeira abaixo. Não havia entendimento, ele também não era líder, eu também não era submissa, era um relacionamento só. Então daí nos casamos, eu com 22 e ele com 21. 2 crianças. E quando nos casamos, eu tive meu primeiro filho, fomos, né, viver juntos e aquilo só foi piorando. Não havia respeito, né? Eu não lhe respeitava, eu não lhe olhava, né, como homem líder. Eu não... sempre fui independente. Então eu nunca vi ou nunca senti a necessidade de precisar de alguém. Nunca senti essa necessidade, porque quando você é formatada de formas a não depender de ninguém, você depois tem dificuldade de confiar nas pessoas. Eu não confiava nele. Eu demonstrava de todas as formas. Só que pronto, ele tinha um problema que era, né? Tinha muitas situações com mulheres, era mulherengo, e eu não aguentava isso. Eu ficava muito estressada e eu não conseguia levar isso de forma sábia, que era criança, né? Tinha 22, 23 anos. E com 23 anos eu fico grávida do meu segundo filho. Fico grávida do segundo filho. E quando o segundo filho nasce, os problemas não acabaram, só continuaram. Ele continuava a sair, a beber. Eu ia para a igreja, convidava-lhe nada, eu fazia nada. Até que com 25 anos ele sai de casa. Eu tinha 25 e ele 24. Ele vai embora, vai ficar nos pais dele. Eu peço para voltar, eu peço e nada. Então eu comecei a frequentar uma igreja. E comecei a se encontrar com pastores que, né,
vamos orar, vai vir, tu vai haver um trabalho, assim, assim, assim. E quando os pastores começaram a me levar em oração, subir no monte, essa coisa toda, depois de acho que 2 ou 3 meses ele voltou. Mas voltou, Não mudou nada. não trouxe grande diferença, né? Ele voltou, ficamos, mas os problemas continuaram, até que depois, no mesmo ano, ele saiu de vez. Saiu de vez. E eu, né? Mas quando ele volta, orou, foi ao monte, Deus conectou-lhe até com servos de Deus, ele volta. É uma situação muito importante, porque lá em casa as nossas irmãs têm que saber que não é só sobre volta, não é só pelo facto de nós queremos que nossos maridos mudem. Será que a serva mudou alguma coisa depois dele ter voltado? Será que a serva se redimiu em alguma coisa depois dele ter voltado? Ou orou e continua a mesma? Continua mesmo. Mas quis que ele fosse uma outra pessoa. Sim. É aquela coisa, eu tenho dito sempre, quando você se encontra com pessoas que se encontraram com Jesus, você também é impactada. Também é impactada, porque ela se encontrou com o mestre Paulo. Paulo se encontrou com Jesus. E ele impactou pessoas que não se encontraram com Jesus. Estás a perceber? É nesse contexto. Eu posso me encontrar com pessoas que se encontraram com ele e eu não me encontrar com ele. Eu posso não ter. Então foi assim que aconteceu. Eu não me encontrei com Cristo, me encontrei com pessoas que se encontraram com ele. E também por quê? Porque a serva tinha traumas. Muitos. É necessário que nós, as mulheres, também admitimos que nós estamos a vir de relações de nossos pais que direito ou indiretamente deixam sequelas. É necessário que antes de nós entrarmos numa relação, primeiro passarmos por um processo de cura. Sim, isso é. Eu acho que o processo de cura eu acho que o necessário não é a palavra, é preciso. Porque a tua forma de lidar com os outros, de lidar consigo mesma, será muito importante para você conseguir, então, ter um futuro, né, promissor, ou seja, para que você ande segundo a vontade de Deus. Porque andar segundo a vontade de Deus, Deus é um Deus organizado. Deus, se realmente há o Espírito Santo onde você está, tem que ter organização, tem que ter transformação. Se no lugar onde você está, as pessoas não são transformadas, as pessoas não são mudadas pelo poder do Espírito Santo, então Deus não está nesse lugar. Porque aonde está o Senhor, ali há liberdade, ali há transformação de vida. E uma das coisas que eu pude viver, Diaconisa, é essa transformação de dentro para fora. Quando eu fui nessa igreja onde a minha tia falou sobre isso, no primeiro dia, fui logo liberta. Fui logo liberta. Amém. Eu passei, só para abrir aqui um parênteses, eu passei em algumas igrejas onde colocavam a mão na minha cabeça e não acontecia nada. Não acontecia nada. Eu olhava assim para o pastor. Mas quando eu me encontrei com este homem de Deus, um homem realmente ungido pelo Senhor, eu fui liberta de um espírito das águas, ok? Que entrou com aqueles abusos que eu falei aqui inicialmente, que ele disse que entrou por causa dos abusos que eu sofri. E nesse dia, quando eu comecei, porque foi um processo demorado. A minha libertação não foi um dia, Diaconisa. Eu fiquei aí 1 ou 2 meses no processo. Manifesta, manifesta, para, manifesta, para, manifesta, para. E a partir dessa data, eu comecei realmente a sentir o poder de Deus dentro de mim. Amém. Foi nessa altura que eu tive um encontro real com Cristo. Foi muito profundo, Diaconisa, foi muito profundo. Cristo me visitou. Amém. E ele me disse, tu és profetisa, porque eu não aceitava que era profetisa, Diaconisa.
As pessoas lhe diziam, Beto, tu tens o dom, por quando tu falas, as coisas acontecem. Eu dizia, não, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não queria ser profetisa, eu não queria ser nada. Eu na obra não foi do tipo, eu quero ser isso na obra, eu quero servir dessa forma. Eu só queria sentar numa cadeira e servir Jesus. Eu não queria ficar à frente. Não queria cargos, Não queria queria. nada. Pastora, eu tinha sonhos de chegar na igreja com a minha família, sentar na cadeira, acabou o culto, levanto, vou embora. E Deus me dizia, não, eu quero você à frente. Eu dizia, Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Porque toda a vida eu ouvi que não era capaz. Você precisa entender que não é de onde você veio, é para onde você vai. A Bíblia diz, melhor é o fim do que o princípio. Não é como as coisas começam, não. É como vão terminar. Se vão terminar em Deus ou não. Pastora, eu tinha esse dilema de não conseguir. Pastor, só para abrir aqui um parênteses. O meu irmão é formado em contabilidade, é sênior. Ele é um contabilista sênior. A minha irmã é engenheira dos aviões. Eu, naquele meio, eu fiquei grávida com 21 anos, como eu disse aqui. Não consegui acabar a formação. Parei na faculdade. A minha vida ficou estagnada. Tinha tudo para dar errado ali. Mas eu me segurei. Ei, rebochacaiabagai. Eu me segurei como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu disse, não importa o que ele disser, se tão somente eu tocar, alguma coisa vai acontecer. Yes. E quando eu toquei na orla de Cristo, a minha vida começou a mudar. Aleluia. Eu me chamavam de burra. Como eu disse aqui, eu não me via capaz de fazer nada. Eu só vivia. Quando Deus me disse, eu te quero à frente, eu te quero como pastor, eu te quero como profetisa, eu disse, não, mas tem pessoas mais capazes. Profetiza, se eu pegar agora numa Bíblia e você me disser, Bete, resume o livro 1 de Coríntios, não vou conseguir. A minha irmã, uma vez eu lhe disse, olha, lê o livro de Coríntios. Ela leu em um dia, resumiu e me disse, olha, o livro fala disso. Eu disse, Deus, estás a ver, eu não consigo fazer isso. E ele me dizia, não, eu quero você. Eu quero você. E eu dava todas as desculpas a Deus. Todas as desculpas, pastora. Todas as possíveis. Eu dava. Eu dizia, não, Deus, eu não posso, eu não sou, eu não sei o quê, não sei o quê. Não, Deus, não vai dar. Aleluia. E foram esses momentos que eu consegui perceber que quando você se encontra, in the name of Jesus, você precisa se levantar e andar. Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas te digo em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ei, o coxo levantou pelo poder do Espírito Santo. Por isso que te faz levantar não é a tua vontade, não o teu poder, não o teu dinheiro, é o Espírito que está em você. O Espírito que nos foi dado, aleluia. O Espírito que clama, Abba, Pai. Esse Espírito que está sobre nós. E quando você entender o teu chamado, ele te chama para servi-lo em espírito e em verdade. Podem dizer até que não, podem até falar que ela não vai conseguir, que ela não é isso. É mentira. É mentira do diabo. Você pode ir aos confins da terra. A Bíblia está a dizer, pede-me as nações e eu te darei por herança. Se você pedir as nações, Deus te vai dar por herança. Salmos 8:2. Você pede. Ele disse, clama-me, eu te responderei. E mostrar-te-ei coisas grandes que não sabeis. O quê? Que Deus não sabe. O que você pode não saber no Senhor? O quê? O quê, mamãe? O que vai nos separar do amor de Cristo? O quê? A Bíblia diz, nem a morte, nem a vida, nem o que há de vir nos separará do amor de Cristo. Eu tinha muitos dilemas emocionais, pastora. Eu tinha dificuldade de manter um relacionamento. Porque eu via que eu era lixo, eu via que eu era nada.
Eu só tinha beleza, mais nada. Ei. Hum. Aleluia. Nem qualidades, pastor, eu sabia que eu tinha. Eu não sabia quais eram as minhas qualidades, além de gostar de cozinhar, que eu gosto de cozinhar. Só, não sabia. Aleluia. E nesse meu encontro com Cristo, Ele foi me revelando. Ele foi me chamando minha princesa. Yes. Ele foi dizendo, eu te escolhi dentre muitas, eu te escolhi você. Glória. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Você não passou por isso, você não passou por isso em vão. Eu quero que você seja uma voz e diga, não importa o que você passou, Ele é contigo. Amém. E Ele pode renovar aquilo que tiraram o renovo. Amém. Aquilo que o mundo falou que é sujo, Deus pode renovar. Deus pode renovar, mamã. Ei, aleluia. Aleluia. Aquele homem que estava morto 4 dias, apodrecendo. Aleluia. Lázaro apodrecia. 4 dias depois, o corpo humano inflama por causa dos gases. Mas Jesus, quando disse, Lázaro, sai para fora. In the name of Jesus. Eu tenho dito, pastora, aonde o Senhor me levar, as coisas não podem continuar iguais. Porque uma mulher com ele chegou, aleluia. E naquele lugar, aonde não havia libertação, vai começar a haver em nome de Jesus. Aquele homem saiu do túmulo. O poder do Espírito trouxe a carne no lugar. Aleluia. Aquela carne que encheu, inflamou. Ribocaiabagai. Quando Jesus disse, sai para fora. O sai para fora entrou com o poder do Espírito. Quando Jesus te fala, levanta-te e anda, não é só um levanta-te e anda. É com o poder do Espírito. E aonde Jesus, aleluia, renova, ninguém pode desrenovar. É verdade. Pessoas que foram destruídas no mundo emocionalmente, Jesus está pronto hoje para te levantar. Aleluia. Eu estava destruída, pastora. Eu estava destruída emocionalmente, porque quem tem problemas emocionais não tem como ter um advogado para casar com ele. Não tem como ter um grande homem, porque os grandes homens investem em si. E os traumatizados ou as traumatizadas, elas não investem nelas. As traumatizadas, mamãe diaconisa, são pessoas que ela não se conhece. Ela não se dá atenção. Ela tem dificuldade de estar com ela mesma. Por isso é que há isso de transferir as tuas responsabilidades pessoais para outro. Por isso é que ela fica muito dependente. Ai, marido, você não me ama por quê? Por que você não me quer? Acaba por viver a vida do outro. E o outro não é Deus. O homem não tem misericórdia. O mundo não tem misericórdia. Ainda que ele for teu marido, se você não se posiciona, não se coloca no lugar feminina, não investe em você, vai te abusar emocionalmente. Yes. E eu tinha isso, eu tinha dificuldade de estar comigo mesma. Até que eu tive esse encontro com Cristo, mamãe diaconisa, e ele começou a me curar. Amém. Quando ele começou a me curar, apareceu então um homem à altura. Aleluia. Apareceu o meu marido. Só para vocês terem noção, eu estava tão concentrada em Cristo, diaconisa, que eu não queria saber de nada, nem de ninguém. Ele apareceu na minha vida, ele dizia, irmã Beta, eu gosto muito de ti. Eu dizia, irmão, vai orar, vai orar. Vai jejua, ora, vamos orar para Deus trazer mulher. Eu não sou, eu não... Eu só quero Deus, eu não quero mais nada. Yeah. E ele ficava. 1 ano depois, aceitei ele. E quando nós nos casamos, é preciso abrir aqui um parênteses, é preciso você aprender a cuidar do teu emocional. Ok? É preciso você aprender a se amar. Cristo te ama, mas você precisa se amar. Não confunda o amor de Cristo, não confunda amar o próximo. Primeiro é você.
O primeiro relacionamento que nós temos, pastora, é conosco. Uhum. E quando você aprender, então, a se amar, Deus vai mandar pessoas que se amam e que vão te amar também. Uhum. E Deus me mandou essa bênção. Amém. É uma bênção mesmo. Eu digo que é uma bênção porque, como eu disse, eu parei de estudar. E o meu marido, eu admiro muito pela Glória a Deus. resiliência. É um homem muito resiliente. E eu, quando nós casamos, ele dizia: mulher, você é muito carismática, tens uma presença forte, por que não voltas a estudar? Eu dizia: não, eu sou velha. Eu dizia: não, também sou burra, não sei muita coisa. E ele disse: não, você não é. Ele disse: tu não és burra. Tu não és. Você consegue. E eu estava muito relutante, diaconisa, muito. Eu não queria voltar a estudar. Até que eu vi um testemunho. E através desse testemunho, eu voltei a estudar. E hoje eu estou quase a terminar. Amém. Você precisa ter pessoas que vão te ajudar a chegar no objetivo que Deus quer que você chegue. Tem pessoas que dizem: ah, não precisa estudar, é só orar. Deus quer te pôr no meio de grandes. Yes. Como é que você vai estar no meio de grandes se você não passar pelas coisas que eles passaram? Se você não estudar assim como eles estudaram, como é que você vai sentar na mesa com ministros se você não estudou? Yes. Você não sabe lei, você não sabe o que é a lei, você não sabe nada. Ah, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer um trabalho, eu vou subir no monte, eu vou... Não! Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estudar não é pecado, é buscar conhecimento. Uhum. E a Bíblia diz que o meu povo perece Por falta de conhecimento. Yes. Bíblico. Não é minha conversa, é a palavra. Tem pessoa, pastora, não se potencializa. Uhum. Não, eu sou crente. Eu vou orar. Ei, Por isso é que nós falamos, é oração, orar e ação. Já falamos sobre isso. não se potencializa. Ah, eu vim de uma família onde ninguém estudava, mas você tem Deus. Deus. Há uma irmã que ela vai saber de quem se trata. Ela conhecemos-nos na igreja, onde nós, e era uma miúda muito inteligente na palavra. Ela prega que é uma coisa, pastora. E enquanto ela, né, nós vivíamos, estávamos ali em comunhão com Cristo, ela tinha muitos problemas na escola. Entra na escola, sai, entra na escola. E ela dizia: não, a minha família tem problema, não sei o quê, não sei o quê. E nós íamos em viagens com o profeta. Uma vez nós fomos numa viagem, chegamos lá. Às vezes tem alturas, pastora, que eu não gosto de comer nada. Eu digo: Deus, eu quero mais de ti, eu quero me encher, eu quero sentir, eu quero o Espírito. E foi um dia assim. Estavam lá no quarto a rir, eu me levantei e eu disse: em nome de Jesus, você quando chegar em Luanda, vais acabar de estudar. Você tem graça. Ah, na minha família. Eu disse: não me interessa. E eu lhe disse: se chegarmos em Luanda e você deixar de falar comigo, pode. Mas eu vou te dar o recado que Deus está mandando dar. Você tem que estudar. Começou a chorar, pastora. Começou a chorar. Quando chega em Luanda, não vou mais falar com a irmã, mãe, chegou aqui em Luanda, voltou a estudar. Hoje está quase a terminar como eu. Amém. E onde ela vai, ela conta esse testemunho. Pese embora sendo mulher de Deus, mas tem coisas que você precisa saber. Paulo precisou ser tocado por Cristo para evangelizar os gentios. Aleluia. E os gentios que Paulo evangelizava não eram gentios quaisquer. Eram da corte. Eram gentios estudados. E precisou ser Paulo, que também era estudado. Aleluia. Yes. Você precisa saber falar como eles para poder pregar a palavra naquele lugar. Porque existem lugares, pastora. Tem lugares que você prega de uma forma e tem lugares que é de outra. Mas todas as formas levam a Cristo. Aleluia. Amém. Oh, glória. Grandes ensinamentos, instruções, chaves. A nossa profetisa está a liberar chaves com que você abra esta porta. Abra a porta.
mas todas as coisas cooperam para o bem. Estamos aqui para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós estamos a fazer. De tudo que a nossa profetisa falou, testemunhou, é para glorificar o nome do nosso Senhor. E o que ela está fazendo faz muito bem. O que seria de nós sem Cristo Jesus? O que seria de nós sem a misericórdia desse Deus que é grandioso, misericordioso? E que se um dia Ele retirar o seu favor em nossas vidas, não sei o que será de nós. Então vamos continuar a orar, vamos continuar a acreditar, vamos orar e ter ação. Não vamos só orar e orar, não. Ora, entrega currículo, ora, te forma, ora e pede a Deus também para te conectar com os amigos dele, aqueles que te fazem crescer, tanto no físico, tanto no espírito, aqueles que te elevam. Minha profetisa, que tarde maravilhosa Amém. que está a nos proporcionar aqui neste pó de fé, que não é nosso, mas sim de Deus. O que é fé para ti, profetisa? Fé, para mim, é acreditar naquilo que não se vê. Como diz a Bíblia, não é? E a fé não é sentir, é declarar, é acreditar. E às vezes o acreditar não está conectado com o teu sentimento. O acreditar é liberar palavras e liberar como semente e esperar aquilo germinar. Amém. Obviamente que o tempo de espera é difícil, mas é preciso nós continuarmos a profetizar sobre aquelas palavras. Amém. Abrir aqui um parênteses, eu dizia muito algo. Eu dizia muito nas pessoas, eu vou distante. Yes. Eu dizia muito isso. Eu já me encontrei com pessoas que me deitaram para baixo, assim, a nível emocional. Eu dizia, não me ofende assim. Eu vou distante. Sabes? Como eu disse aqui do meu irmão, da minha irmã, eu era mais improvável naquela casa. Eu sempre fui a mais improvável, a menos, né? A menos ou a mais improvável, como posso dizer. E chegou uma altura que eu disse, Deus, eu aqui, daqui não vai acontecer mais nada comigo. E Deus realmente começou, né? A mudar. Uma nova história. É, minha irmã. Criou um renovo na tua Mana, vida. em todos os aspectos. O renovo de Deus começa no espírito e termina na carne. Deus tem capacidade de renovar a tua carne. Falo para as mulheres. Você está entendendo o que eu estou a dizer? Tem mulheres que andaram muito no mundo. Andaram muito nessa vida. E agora aceitaram Jesus. E tem medo de ter relacionamento. Aleluia. Tem medo de se relacionar com alguém. Tem medo. Mas Deus, nessa tarde, está a dizer que Ele tem capacidade para mudar do espírito para o físico. Se a Bíblia está a dizer, quando um fio de cabelo cai, o Senhor tem conhecimento, quanto mais o teu corpo. Deus pode mudar, mamã. Tem homens que dizem, não, mas eu me disseram que eu não sou bom nisso, que eu não sou isso. Deus pode te capacitar. Deus pode. Deus vai. Naquele dia, naquele lugar, Deus vai te capacitar. Eu sinto no espírito falar nisso. Tem muitos casamentos que estão a ser destruídos por causa do sexo, pastora. Yes. Casamentos cristãos estão a ser destruídos porque as pessoas não são sinceras com os seus parceiros. Estão a ser destruídos. Aleluia. Homens que continuam na pornografia, sendo pastores, homens de Deus, impõem a mão na cabeça, mas não larga a pornografia. Como se Deus não tivesse capacidade de curar isso. Mamãe, sabias que há situações que nós vivemos que vêm de traumas do passado, que só o Espírito Santo pode te revelar? Porque se calhar na altura você tinha 5, 6 anos, não tem como você se lembrar. Mas o Espírito tem poder de recuar até naquele dia e te dizer, olha, o que está a te causar isso é isso. Começa a repreender e a rejeitar. Começa a queimar pelo poder que há no nome de Jesus. E você vai ver, é quase automático.
Pessoas são curadas da ausência paterna, automaticamente deixam de fazer, de ter certos comportamentos aqui. Aleluia. Porque nós vamos à igreja e não estamos acostumados a falar. Nos ensinam, vamos orar, vamos no espírito. As coisas espirituais se discernem no espírito. As emocionais precisam ser faladas para serem curadas. Yes. Você precisa falar. Meu pai me abandonou. Tem pessoa que não fala, mamãe. Uhum. É pastor, mas não fala sobre isso. Não Ninguém fala. sabe. Uhum. Fala só um bocado. Mas Deus quer que você aprofunda para que a cura venha. Uhum. E determinados comportamentos agora vão parar. Amém. A dificuldade de ter amigos. Tem pessoa que tem vontade de ter amigo, mamãe, mas não tem. Por causa da dureza da língua. E essa dureza da língua veio por causa do abandono. Você precisa se curar. Aleluia. Amém. Que tarde abençoada com a nossa profetisa Beth. Maravilha. Ela deixou aqui muitas chaves. Não se esqueçam. Curtam a nossa página. Subscrevam o nosso canal. Partilhem. Metam likes. Porque com vossos likes o YouTube vai sugerir a mais pessoas. Curtam muito a nossa página. O que é bom dura pouco. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Chegamos no final de mais um Pó de Fé. O poder da fé. O que somos nós sem a fé? O que somos nós sem a fé? Não se esqueçam, liberem o perdão. Ama-se primeiro para poder amar o próximo. Meta Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. O nosso Deus é tão verdadeiro que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ama a Deus com os dois pés. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Até o próximo programa e fiquem com Deus. Beijinhos nos vossos corações. Até o próximo programa.